Nós queremos receber, Senhor, a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós queremos ouvir a Tua palavra, os Teus conselhos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas. Receba o Rodolfo. A paz, igreja. Amém? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu estive aqui na quinta-feira. Confesso que a igreja não estava tão bonita naquele dia. A igreja de Jesus é sempre bonita, mas tinha um cheiro de vestiário, de jogo de futebol, porque as esposas, as mães, as filhas estavam numa conferência sendo muito abençoadas. E eu confesso que depois, já na sexta, eu fui para lá também. Eu continuo homem, amém? Mas eu fui muito abençoado como homem, sendo ministrado junto com as mulheres. O que eu ouvi a respeito de família, a respeito de como edificar uma casa, foi muito bênção para a minha vida. E assim, glória a Deus pela vida de vocês, pela vida dos pastores que vocês têm. Pastor Dito, sou teu fã. Ontem aquela atmosfera de adoração estava linda lá naquele lugar. E eu tenho certeza que a tua música ainda vai alcançar lugares e níveis que nem você imagina. Amém, querido? Eu quero compartilhar algo da parte de Deus com vocês. Eu amo os clássicos da Bíblia, todo mundo que me conhece sabe disso. Parece que eu só escolho aqueles versículos que você já sabe de cor, que foi a primeira coisa que você leu na sua vida. E eu não sei porque eu me atraio para isso, parece que eu não tenho muitas páginas da Bíblia em casa, mas eu tenho a Bíblia inteira. Mas enfim, deixa eu fazer a vontade de Deus, amém? Abra a tua Bíblia comigo na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, a gente vai estar lendo a partir do verso 14. Todos acharam? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14. Eu tenho certeza que eu sabia. Estava atrás de mim o tempo todo. A palavra do Senhor diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Somente até aí. Como está a cabeça um instantinho? Deixa eu orar por você. Paizinho, é um privilégio muito grande poder estar na tua casa mais uma vez, e justo num dia em que tradicionalmente se comemora a tua ressurreição, poder falar do teu amor no meio do teu povo. Eu oro para que o teu Espírito Santo esteja completamente à vontade no nosso meio para fazer o que está no coração do Pai. Eu oro para que os teus anjos estejam nesse lugar, ministrando aqueles que o Senhor escolheu para estarem aqui. Nós cremos numa intensa atividade angelical aqui nesse lugar. E eu te peço, Senhor, que o Senhor me capacite com unção, com aquilo que vem do alto, para que eu possa transmitir a tua palavra, Senhor. E que os teus frutos venham, e que haja festa no céu. Em nome de Jesus Cristo, amém? Você pode se assentar. Meus irmãos, nada mais oportuno do que num dia em que se fala de ressurreição. Ainda tem um povo que entende que a Páscoa, que o domingo de Páscoa não é simplesmente um dia de comer chocolate, mas é um dia de, no mínimo, meditar a respeito da ressurreição de Cristo.
Eu não sou daqueles caras que, se deu alguma crise na política, eu vou pregar sobre o que aconteceu, ou se o meu time nunca ganha, enfim, ele tem perdido mais do que ganha, mas eu não vou pregar sobre o resultado do jogo. Eu acho muito pontual poder pregar sobre algo que está em notícia nesse dia, que é a ressurreição de Jesus. Eu quero Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha muito chato aqueles caras que contam o final do filme? Quantos acham aqueles caras? Imagina você sair até a fila do cinema, você acabou de assistir uma sessão e o cara acaba de sair da sessão contando o final para todo mundo que está na fila. Pois bem, sou eu. Quantos assistiram aquele filme Ressurreição? Quantos assistiram? Vários de vocês. Fiquem tranquilos, eu vou me controlar, eu não vou contar o final do filme, amém? Mas eu quero contar algo que me marcou naquele filme, que é uma ilustração da morte e ressurreição de Cristo, segundo a ótica de um centurião romano. Aquele filme provocou uma coisa muito legal em mim, muito diferente de Êxodo, de Noé, que me deram vontade de matar ou de morrer. A ressurreição provocou um efeito muito bom dentro de mim e da minha esposa. Ainda que não seja não é um grande filme, quantos concordam? Não é a paixão de Cristo, amém? Mas mandou o seu recado. É a ideia que o filme conseguiu passar, de que aqueles discípulos que viram Jesus, que testemunharam a sua caminhada sobre a terra em carne, de que testemunharam seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição, eles estavam completamente felizes num cenário completamente caótico. A Jerusalém daqueles dias era completamente opressa. Era o Império Romano oprimindo o povo de Israel em sua própria terra. Era uma religiosidade no ar, de uma maneira tão negativa, tão maligna, que é um ambiente em que, se houver alguma esperança, ela morre. E no filme retrata, uma das coisas que mais me chocou, foi como retrata a alegria dos discípulos por um motivo: ele está vivo. A situação política não tinha mudado, o Império Romano não tinha sido derrotado. Era uma notícia que deixava todo mundo extremamente feliz: ele está vivo. Deixa eu contar só uma ceninha do filme, posso? O cara, isso não aconteceu, não está na Bíblia, mas no filme aparece aquele soldado interrogando Maria Madalena. E é engraçado porque ele chega lá onde os soldados dormiam e pergunta: quem é que conhece a Maria Madalena? Uns 30 levantaram a mão. Enfim, ele está interrogando ela e ele fala assim: se você me entregar os discípulos, eu posso te libertar. E ela olhando para o nada, falando assim: eu já sou livre. Sabe, essas coisas causaram uma impressão muito boa dentro de mim, porque às vezes a gente só precisa lembrar qual é a razão da nossa alegria. A gente vê em muitos momentos os discípulos felizes quando Jesus os envia e eles voltam trazendo notícias: olha, os espíritos malignos nos submetem, as pessoas estão sendo curadas, uau, está acontecendo. E Jesus fala: olha, legal, mas não se alegrem por isso, se alegrem porque antes o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então nós temos uma alegria mais excelente para a gente comemorar, queridos. Ele ressuscitou. Ele está vivo e Ele está dentro de você. Ele ressuscitou. E por causa da descida do Espírito Santo, agora Ele vive dentro de você. Ele está vivo. Sabe, esse texto que a gente leu, antes de eu começar a meditar um pouco sobre isso daqui, porque é simplesmente a palavra de Deus, eu preciso ressaltar algumas coisas. Às vezes a gente lê as cartas de Paulo e a gente acha elas meio complicadas. É uma linguagem meio complicada. Às vezes também a gente tem que considerar que o padre Almeida, quando traduziu a Bíblia, eu acho que ele quis dar uma incrementar. Ele usou umas palavras que eu às vezes tenho a tendência de achar: será que isso está no dicionário mesmo? Porque são palavras tão difíceis. Você fala: para que não falou de uma maneira mais simples? Mas ele era um padre, gente, tudo bem, beleza, deixa ele quieto. A questão é que às vezes as cartas de Paulo, elas parecem um pouco complicadas. Ele está falando de tanta coisa, e a gente precisa saber de algo. Segundo o testemunho de Pedro, se você for lá ver em 2 Pedro, no capítulo 3, Pedro fala de Paulo, e ele fala
que o irmão Paulo escreveu acerca dessas coisas com a sabedoria que lhe foi dada. Ou seja, Paulo não andou com Jesus quando ele esteve em carne, muito pelo contrário, Paulo era ISIS. Paulo decapitava cristãos. Foi uma sabedoria que lhe foi dada pelo próprio Deus. E quando você recebe toda a informação do reino diretamente no teu espírito, cara, às vezes eu concordo, fica difícil de você passar isso para as pessoas. Às vezes eu mesmo, na minha limitação, eu tenho umas impressões no espírito que o meu maior desafio é conseguir passar o que Deus me ministrou. E Pedro, quando está falando de Paulo, ali em 2 Pedro capítulo 3, ele ainda fala que às vezes as coisas que Paulo escreve são meio difíceis de entender, ou seja, Pedro também tinha essa dificuldade. Ele também lia o que Paulo falava e falava, meu Deus do céu, deixa eu meditar um pouco a respeito disso. Coisas espirituais só se discernem espiritualmente, querido. É engraçado porque quando há uma revelação no teu espírito a respeito do que a palavra está dizendo, a impressão que você tem é fala, claro. Tipo assim, como que eu não vi isso antes? Você estava olhando com a carne. Quando você enxerga no espírito, é como uma coisa mais clara, tá ali, sempre teve e dá vontade de você dar um soco na cara e fala, como é que eu não vi isso antes? Quando alguém tem uma revelação, me dá uma raiva, porque eu falo, por que o Senhor não mostrou para mim antes? Para o meu ego ficar um pouquinho mais exaltado. Eu creio que o reino de Deus, ele, como o próprio Jesus disse, ele não é desse mundo, amém? Quando Pilatos está interrogando Jesus, Pilatos diz, tu és rei? E Jesus fala, você está dizendo isso de você mesmo ou porque te disseram? Fica aquela conversa, tipo assim, eu posso te soltar agora? Jesus fala, você não teria poder algum sobre mim, se o Pai não tivesse deixado você fazer isso. Ele disse, se o meu reino fosse desse mundo, isso não estava acontecendo, os meus discípulos iam estar aqui, ia estar acontecendo alguma coisa. Ele diz que o reino dele não é desse mundo, então tem certas coisas a respeito do reino de Deus, que eu preciso discernir espiritualmente e perceber, não tem nada nesse mundo que se compare ao que é o reino de Deus. Amém? Ele não é desse mundo, cara. E tem uma coisa que eu na quinta-feira ministrando aqui para os homens, não era uma ministração para homens, mas só tinha homem, tinha umas 4, 5 irmãs. Eu falei algo a respeito de andar na graça, de você simplesmente operar junto com Jesus, porque quando você opera junto com Ele, na real é Ele que está operando, você só está fazendo parte do que Ele está fazendo ali. Coisas sobrenaturais acontecem e nem você consegue explicar como aquilo está acontecendo através de você, mas na real não é através de você, é que você está andando junto com Ele, debaixo do mesmo jugo, e Ele está fazendo todas as coisas, e você está lá, bonitão, simplesmente aprendendo dele, que é manso e humilde de coração, e Ele está te ensinando a caminhar no Espírito. Sabe, eu quero te incentivar nessa noite, eu quero te encorajar a você usar a tua força para não fazer. Se esforce para deixar Ele fazer. Queridos, uma das maiores lutas que eu vejo as pessoas quando entregam a vida para Cristo, isso acontece com todo mundo, aconteceu comigo, eu não sou diferente de vocês, eu tive as minhas lutas, eu tenho as minhas lutas. Ninguém que só porque está aqui em cima não é diferente de quem está aí embaixo, porque antes de estar aqui em cima eu estava aqui embaixo recebendo de quem estava aqui em cima ministrando, e eu amo ouvir meus irmãos ministrando, então não tem diferença quanto a isso, as nossas lutas são as mesmas, mas no geral a gente percebe pessoas lutando contra a carne, lutando contra pecados de estimação, contra hábitos, lutando para ser santo, lutando para ter uma vida espiritual. E eu quero nessa noite te encorajar a, como tudo no reino de Deus parece que é meio de ponta cabeça, a você lutar para deixar Ele fazer, ou seja, lute para não fazer nada. Não separe isso do contexto, você tem que fazer muitas coisas, mas eu quero te encorajar a viver o que é o Evangelho. O verso 14 do que a gente leu diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Repete comigo, se um morreu por todos,
logo todos morreram. Então Jesus morreu na cruz, amém? Ele morreu no nosso lugar. Então quando Ele morreu no nosso lugar, somos nós que estamos morrendo junto com Ele ali. Então você dá um hello para esse cadáver aí do seu lado. Daí, ô defunto, beleza? Tudo bem? Como é que você está? Já está fedendo? Tá não? Brincadeira, não fala isso não. Tem gente que se ofende. Porque vai que o cara está fedendo, né? Você falou. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Olha o reino de Deus com as suas maluquices. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou. Então, Paulo está dizendo que um morreu por todos, logo todos morreram, todos estão mortos. Mas Ele morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Então deixa eu tentar colocar isso de uma maneira prática na tua vida. Jesus morreu por você e Ele ressuscitou. E hoje nós estamos comemorando a sua ressurreição, amém? E quando você creu no sacrifício de Jesus e se deixou ser aceito por Ele, ser enxertado na videira, ser religado com Deus, você morreu e Ele ressuscitou em você. Sabe qual é uma das maiores deficiências que nós temos como igreja? Eu vou te falar, nenhuma está isenta disso. É um monte de gente viva, mostrando para o mundo um Cristo morto. Sabe quando é que eu sei que Cristo está vivo dentro de alguém? É quando aquele cara já não é mais o mesmo. E isso não aconteceu pelo esforço dele. Simplesmente ele não consegue controlar. Porque já não é mais ele que vive. É Cristo que vive dentro dele. Queridos, eu não tenho como pregar algo que não tenha acontecido comigo, porque senão eu não sei do que eu estou falando. Sabe qual era o meu maior esforço quando eu aceitei Jesus? Não era ser santo. O meu maior esforço, eu preciso reconhecer, e é legal quando você fala de um morto. Quando você fala da sua vida morta, é engraçado porque eu olho para o meu passado e eu consigo ser um psicanalista a respeito de quem eu era. Eu consigo entender as minhas questões, minhas frustrações, meus traumas. Eu consigo entender, sabe por quê? Essa é a prova de que eu morri. Eu consigo olhar para mim e ver outra pessoa. E conseguir discernir coisas que naquela época para mim eram um mistério. Eu não entendia nada. E eu percebo naquele tempo que a minha maior luta era para permanecer vivo. Porque esse é o nosso instinto, autopreservação. Você vai lutar pela tua vida, com unhas e dentes. E aí você entende, porque é mais fácil alguém que está no fundo do poço se converter do que alguém que está tudo bem. E tudo bem, eu entreguei minha vida para Jesus. Um está vivinho da Silva, o outro já está, meu irmão, com o pé na cova. É muito mais fácil desse cara que está quase morto morrer de uma vez, do que o outro que ainda tem que se estribuchar muito. Você vai ver gente se entregando para Jesus no desespero. Você fala, a igreja é lugar desesperado. Glória a Deus, porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele resiste aos soberbos, mas Ele não resiste a um coração quebrantado. Então você vai ver gente arrebentada vindo para a igreja. Você fala, está vendo, a igreja é gente de mente fraca. Não, não é, querido. É porque eles já não têm mais esperança em nada. Eles estão quase mortos. Está quase tudo no fim. Então termina de matar logo esse negócio. Pronto. Muito mais fácil. O nosso problema é que a gente está vivendo demais. Aí você fala, eu peco porque a carne é fraca. Não, cara, é porque ela é forte demais. E você está resistindo ao que o Espírito está querendo fazer em você. E se você soubesse que Ele já fez, no momento que você entregou a tua vida para Jesus, você parava de espernear. Queridos, eu preciso pontuar isso que eu estou falando com alguns testemunhos. Quando eu aceitei Jesus, eu era um usuário de drogas. A minha droga que eu mais gostava era maconha. Eu fumava maconha o dia inteiro. E quando eu aceitei Jesus, sabe o que aconteceu? Eu continuei fumando maconha o dia inteiro.
E eu continuei fumando maconha o dia inteiro. E querendo ouvir a palavra de Deus. E me regozijando com o milagre que Ele tinha feito em mim, curando o meu corpo. E eu estava fumando maconha o dia inteiro, até que no meio de um baseado, eu estava cansado de fumar aquela maconha, cara. E graças a Deus era o último que eu tinha, aí eu parei de fumar. Sabe o que eu quero te dizer? Eu não estava me esforçando para largar a maconha. Eu estava me esforçando para continuar um maconheiro. Alguns podem dizer, cara, eu não consigo largar a maconha. Vamos botar a maconha aqui no pano de fundo. Tipo, ontem foi engraçado, eu participei de um talk show lá, na conferência de mulheres. Tinha uma juíza federal, tinha um procurador da república, tinha uma presidente da associação das escolas particulares e tinha eu. E na hora meu irmão, tipo, tem aqui esse povo todo e tem esse bicho aqui que era um maconheiro. Era praticamente isso, tipo... Eu não estou enaltecendo a maconha, mas foi de onde eu vim. Era a minha religião. Às vezes eu vejo gente falando, eu não consigo largar a maconha. E se você perguntar, eu vou ter que dizer para ele, cara, como é que você faz para fumar maconha? Como assim? Me conta o processo. Você não tem maconha aqui agora. Como é que você vai fazer para fumar? Bom, eu tenho que arrumar um dinheiro para comprar. Quando eu arrumar o dinheiro para comprar, eu vou ter que arrumar um traficante, alguém que tenha. Eu vou ter que marcar, eu vou ter que ir até a boca, eu vou ter que ir lá comprar. Quando eu comprar, eu vou ter que não simplesmente pegar a maconha e enfiar na boca. Não, eu vou ter que preparar, eu vou ter que arrumar o papel para enrolar ela. E se não tiver fósforo, não acontece nada. Então eu tenho que arrumar um fósforo ou um isqueiro também. E eu vou ter que arrumar um lugar para fumar. Cara, você viu quanto esforço, brother? Rapaz, dá trabalho. Dá trabalho, por que simplesmente você não faz nada? Por que simplesmente você não faz nada? Porque se você não fizer nada, nada de errado aconteceu. E o Espírito Santo está ali trabalhando em você. A minha música mudou nesse tempo. Tem 15 anos que eu entreguei minha vida para Jesus e eu vi minha música mudar. Eu não estou fazendo propaganda no meu CD, aliás, eu nem trouxe. Aliás, eu nem trouxe meu violão também. Eu não trouxe nada hoje, eu vim feito um crente de domingo. Eu me amarro nisso, estou me sentindo um pastor, meu Deus do céu. Aleluias. Não estou fazendo propaganda, mas a minha música mudou. Ano passado eu gravei o meu CD mais recente. Ele é o CD mais a minha cara da minha vida inteira, e eu digo isso sem medo de errar. Ele saiu fácil, é que nem aquele parto. Quem é mãe sabe, o primeiro menino às vezes tem o maior esforço, o quinto menino, já você dá um espirro, o menino sai. Esse CD foi mais ou menos assim, deu um espirro, o menino saiu. Foi fácil. Eu gravei todas as músicas com a mesma guitarra, no mesmo amplificador, sem pedal nenhum, sem trocar as cordas. As cordas estavam 2 anos ali. Para quem é músico sabe que, por que você... Cara, eu achei o som na hora que eu liguei, para que eu vou ficar mudando? Saiu fácil, o negócio saiu muito fácil. Ele é o CD mais a minha cara da minha vida. As letras foram fáceis de sair, as melodias simplesmente foram fáceis. A maioria das músicas aconteceu em momentos que eu estava ministrando e Deus deu algum cântico espontâneo que virou uma música e está lá no CD. Eu não fiz nem esforço para fazer música. Deus fez algo sobrenatural ali. Gravei no menor tempo que eu já gravei um CD. Saiu fácil. É o CD mais a minha cara da minha vida. E é o CD mais diferente de todos os outros que eu já fiz. Minha esposa gostou. Foi o primeiro que a minha esposa gostou. Minha esposa é bem crítica. Ela é bem crítica. E ela fala na tora. É um problema isso. Glória a Deus pela vida dela. Sabe o que é que eu aprendi com esse CD? Ao ver o resultado dele e falar, cara, estava aqui o tempo todo. É que o meu esforço não foi para fazer um CD diferente. O meu esforço tinha sido, esses anos todos, tentar ser igual o que eu era, cara. Eu estava me esforçando para ser o que eu fui. Quando na real Deus já tinha feito uma coisa nova em mim, Ele estava esperando eu parar de espernear. E quando eu parei de espernear, saiu uma coisa nova. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura? Nova criatura? É, não será. É, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura na hora. E agora o mistério da sua vida vai ser descobrir a nova natureza dessa criatura que você não conhece, mas já é. É parar de espernear. É simplesmente deixar a coisa fluir. Rodolfo, eu não consigo parar de pegar mulher. Meu amigo, você é o Brad Pitt, brother? Tu é o Leonardo DiCaprio? Tu é o Ronaldinho Gaúcho?
tu é o Neymar, as mulheres avançam em cima de você, que tipo, você não tem como se defender. Não, tu vai atrás, você se esforça, você ainda finge que você é uma coisa velha, você ainda passa aquele papo que é uma mentira, para ver se convence. E muita mulher, infelizmente, sem sabedoria, só quer uma mentirinha que seja legal para ela acreditar, para ela topar. Mas é muito esforço, meu irmão, inventar uma pessoa que você não é, para convencer a outra que você é um bom negócio, e ela vai fingir que acredita para ficar com você. E depois disso tudo, falar, realmente não era, dá muito trabalho, porque você simplesmente não fica quieto. Uma vez eu vi um pastor amigo meu, o pastor Daniel Alencar, homem de Deus, uma grande referência para a minha vida. Eu vi ele ministrando um amigo meu sobre essa área de casamento. Aquele menino estava agoniado, querendo namorada, querendo noivar, correndo para um lado e para o outro, lutando com isso. E aí era um ministro de louvor, e ele falou, cara, descansa. Deus deu uma mulher para o homem, quando esse estava em descanso. Deus fez Adão descansar primeiro, deu um sono profundo, e quando ele acordou, estava ali ela, feita por Deus. Fica na tua. Não estou pregando passividade, eu estou pregando você se esforçar em deixar a sua nova natureza naturalmente esbofetear a velha, e você experimentar que você precisa anunciar um Cristo vivo. E as pessoas vão conhecer um Cristo vivo quando eles verem o Cristo vivo dentro de você, aquele que vive dentro de você. Quantos aqui já experimentaram? Você entregou sua vida para Jesus e algo realmente aconteceu. Não estou falando de comédia, eu estou falando de gente que entregou a vida para Jesus mesmo. E aí você começa a ficar estranho no meio dos teus amigos. E todo mundo começa a notar, cara, você está estranho, o que foi que aconteceu contigo? Você está se esforçando para ficar estranho? Você quer ficar estranho? Você quer mudar a conversa? Você quer que todo mundo vá embora quando você chega? É isso que você quer? Porque a gente vira aqueles crentes espalha a rodinha. Você chega na rodinha, a rodinha espalha. Todo mundo te ligava, ninguém te liga mais. Você se esforçou para isso? Não, deixa eu te falar, você já é uma coisa nova, cara. Que não cabe mais nos mesmos lugares, você está entendendo? Você não cabe mais. Para de lutar para ser o que você era, que você não é mais. Você já é uma coisa nova, feita segundo o Espírito de Deus, porque Cristo está vivo dentro de você. Agora, se você se esforçar, você vai sufocando, vai entristecendo o Espírito, vai perdendo a sensibilidade à voz dele. E quando você vê, você está falando, isso não é para mim, eu não consigo. Consegue, é só você parar. É só você deixar Deus te mover. É que a gente tem hábitos demais. E os nossos hábitos, muitas vezes, vão norteando a nossa vida. A gente nem sabe o que a gente está fazendo. E a gente faz. Quantos aqui já andaram de barco e enjoaram no barco? Quantos aqui, tudo bem, a maioria não andou de barco, nem enjoou. Percebi pelas mãos levantadas, ou só porque vocês não querem me ajudar. Mas quantos aqui sabem que andar de barco às vezes enjoa? Me ajuda, pronto. Você levanta a mão, faz qualquer negócio, cara. Tipo assim, meu irmão, quantos aqui dormem à noite e acordam de manhã? Pronto. Não, mas eu trabalho na madrugada. Pronto, tá vendo? Sempre tem um. Você sabe que às vezes andar de barco enjoa. Porque aquele balanço, meu amigo, vai deixando tudo enjoado. Eu sou resistente a esse negócio. Eu sou bem resistente, eu gosto de pegar onda. Eu gosto do balanço da onda, eu gosto de ficar lá. Eu e minha esposa, a gente foi convidado uma vez para ministrar num retiro de solteiros e de casados. Não sei que retiro era esse, porque era de casado e de solteiro. Estava separado as turmas, né? Mas era dos dois ao mesmo tempo. E foi num cruzeiro. A gente foi de Santos até... Foi 2 dias só no cruzeiro ali. Foi bem legal. Meu irmão, eu que sou resistente, eu enjoei, cara. Minha esposa botou os bofs para fora. Enjoou muito. A maioria estava tendo que tomar remédio. Dramin. Comer maçã verde. Dizem que tem um monte de treco que funciona. Porque você... Mas sabe o que? Você acostuma com aquele balanço, cara. E daqui a pouco você começa a fluir com o balanço. E se você passar muito tempo no barco, sabe o que acontece? Você vai enjoar quando você estiver em terra firme. Porque você vai pisar na terra firme e o balanço está dentro de você. O meu irmão, quando era adolescente, ele e um amigo dele foram pegar um veleiro do tio.
E não sei como, os caras sem saber navegar com um veleiro gigante, ficaram 1 mês andando pelas praias do litoral de São Paulo. Pegaram tempestade. Meu irmão vomitou um monte no começo da tempestade, mas depois ele vomitava quando ele descia em terra seca. Eles desciam para ir numa balada em algum lugar, tinha que voltar para o barco imediatamente, porque estavam vomitando na terra. Eles tinham que ficar no barco. A gente está há tanto tempo nessa lenga-lenga, e Jesus Cristo é a rocha. E a gente está ali rodando nessa vida, rodando, sem ter para onde ir, e de repente Ele nos pega e nos coloca nele, que é firme. É natural que no começo você ainda fique, oh, eu não sei o que está acontecendo, calma, esse balanço vai passar. Você vai se adequar à sua nova natureza, vai começar a fluir, você vai começar a experimentar o prazer. Talvez essa luta seja você morrendo, e morrer é morrer. Mas queridos, é possível, eu vejo ainda nos dias de hoje, mais uma vez falando do filme Ressurreição, é engraçado porque aqueles discípulos, com a alegria que eles tinham, simplesmente porque Jesus ressuscitou, eles estavam prontos para morrer, e eles foram mortos por causa do nome do Senhor. Aí você pergunta, cara, mas isso foi naqueles tempos. Deixa eu te falar, alguém viu ou soube pelo menos dos vídeos do ISIS decapitando cristãos? Do Estado Islâmico. Quantos viram aqueles vídeos do Estado Islâmico decapitando cristãos? Você lembra daquela cena daqueles cristãos egípcios, os cróptas, enfileirados? Você percebeu que tinha uns que pareciam que estavam rindo? Tinha outro que estava cantando? Deixa eu te falar uma coisa, eu falei isso para minha esposa hoje. Eles não estão sendo decapitados lá nesse momento porque são cristãos. Porque quando o ISIS pega um cristão, ele dá a opção desse cara negar Jesus. Eles estão morrendo porque eles não negam. Se eles se converterem ao Islã, eles são poupados. Se eles negarem a Cristo, eles são poupados. Sabe por que eles estão sendo decapitados? Porque deram essa oportunidade e eles falaram, pode matar. Isso acontece, Jesus está vivo, cara. Jesus está vivo. Deram a oportunidade de Jesus. Herodes podia tirar Jesus daquela situação. Jesus ficou calado diante de Herodes. Pilatos podia tirar Jesus daquela situação. Pilatos estava doido para tirar Jesus daquela situação. Jesus falou, não, vamos para cima. Vamos para cima, literalmente, né? Quando ele for levantado. Ele tinha poder para descer daquela cruz. E os caras estavam lá, se tu é filho de Deus, desce daí. Ele, sabe de nada, inocente. Ele estava orando pelos caras. Essa é a natureza de Cristo. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. E se Ele está vivo dentro de você, cara, adivinha quem é que está te movendo a permanecer? É Ele. Isso é Ele dentro de você. A gente não tem como simplesmente celebrar a ressurreição de Cristo. A gente tem que se conscientizar de que Ele está vivo agora. Ele ressuscitou dentro de mim. Ele morreu por mim, logo eu morri. E Ele ressuscitou para que agora os que vivem, não vivam mais para si, mas vivam para Ele. E é tão gostoso quando você começa a simplesmente aceitar que você é uma nova criatura. Muita gente pode olhar para mim hoje com essa roupa de crente, esse blazer. Estou melhorando, amém? A vez passada eu já vim de blazer, agora eu já botei o último botão. Daqui a pouco a camisa entra dentro da calça. É um processo. Pode falar, cara, esse cara está se esforçando para aparecer. Não, cara. Eu estou simplesmente aceitando. Ele está confortável em mim. Estou falando de uma coisa bem prática. Eu sou um cara de 43 anos. Ridículo seria eu chegar aqui feito um menino de 20. Não que os meninos de 20 sejam ridículos. Não, eles estão no tempo deles. Não estou falando disso. Ridículo é um velho suquita. Eu acho bobo um velho suquita que não se toca. Tipo, ô, tio. Esse dia eu estava perguntando para minha esposa. Amor, eu sou um tiozão. Ela falou, não, você é um tiozinho. Então a gente debateu qual é a diferença do tiozinho e do tiozão. Ela falou, qual é a idade do teu sobrinho? Eu falei, 5 anos. Tá vendo? Você é um tiozinho. Quando ele tiver com uns 15, você vai ser um tiozão. Ela definiu assim, você vai medir se o cara é tiozão pela idade do sobrinho. Se o sobrinho estiver grande, você é um tiozão. Não. Mas sabe o que? Está confortável.
Porque eu estou aceitando essa natureza, eu não quero ficar lutando com isso, eu quero aproveitar o que tem de bom nessa fase da minha vida. Cara, tem mais maturidade do que eu tinha antes. Cara, simplesmente deixa isso tomar conta de você. Vai perceber que tem tesouros aí. E você vai ver que isso aconteceu inúmeras vezes na Bíblia. Tem uma mulher que foi pega em adultério, está em João capítulo 8. Os fariseus apanharam uma mulher pega em adultério. E adultério você tem que cometer com um homem. Incrivelmente aquele homem não estava junto. Só tinha mulher, esqueceram do homem. Só levaram a mulher diante de Jesus. E chegaram para Jesus, estava ensinando. Eles queriam testar Jesus, colocar Jesus à prova. E perguntaram para Jesus: mestre, olha a hipocrisia. Essa mulher foi pega em adultério. E Moisés disse que tais devem ser apedrejadas. O que é que tu dizes? Jesus escrevia com o dedo na terra. E conforme eles insistiam, então Jesus levantou e disse: aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra nela. E voltou a escrever com o dedo na terra. A Bíblia diz que começaram a ir embora, a começar pelos mais velhos, até que ficou só a mulher e Jesus. E Jesus escrevendo com o dedo na terra. Daqui a pouco ele olha, só tem a mulher diante dele. E ele faz a seguinte pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Ele respondeu: também eu não te condeno. Vá e não peques mais. Cara, esse é o veredicto do juiz, que deve ser levado em conta. Ele era o único ali que podia jogar uma pedra naquela mulher. E ele disse: eu não te condeno. Ela recebeu o perdão do Senhor. Amém? Ela recebeu o perdão do Senhor. Sabe o que acontece quando ela recebe o perdão do Senhor? Ela está perdoada. Sabe o que acontece quando ela está perdoada? Um criminoso que foi perdoado, ele já não tem mais sentença a cumprir. Logo, diante da lei, ele é inocente. Inocente não é um cara que não sabe de nada, como o compadre Washington fala. Inocente é alguém que não tem culpa. Ela não tinha culpa. O que é que Jesus mandou ela fazer? Nada. Vá e não faça mais o que você fazia. Você está limpa. Ela não foi a um seminário, ela não foi na conferência de mulheres, ela não chorou na frente do altar, ela simplesmente foi perdoada. A obra dele foi completa naquela hora. Vá e não peque mais. O que é que eu faço agora para ser santa? Não, você já é, ele já te perdoou. É isso que a gente não entende, a graça de Deus. Cara, você já é. Aquele que está em Cristo, nova criatura. Aceite que você já é. E vai e não peque mais. O que é que eu posso fazer para ser mais santo? Permaneça. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Como assim buscar? Então eu não sou? Não, você é. Você só tem que buscar permanecer nesse lugar de santidade, buscando a santificação todos os dias. Ele me fez santo. O que Ele fez em mim foi me santificar. Eu não tinha condição de me santificar. Eu não tenho condição de me santificar. Ele é quem me santifica. A partir do momento que eu estou com Ele e busco isso, eu estou em santificação com o Senhor. Eu vou me esforçar para permanecer do jeito que Ele me deixou, do jeito que Ele fez em mim. Em Lucas 8, a gente vê uma passagem quando Jesus entra na terra dos Gadarenos ou Gerazenos em algumas traduções, e ali havia um homem endemoniado que vivia nos sepulcros, nu, se feria com pedras, muitas vezes tentavam prender ele com correntes e grilhões, e ele despedaçava tudo, tamanha era a força daquele cara endemoniado. Ele era um louco, e quando Jesus pisa na terra deles, aquele homem vem e se ajoelha diante de Jesus, e os demônios estão fazendo isso. E os demônios começam a clamar: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, te peço que não nos atormentes. E Jesus pergunta o nome daqueles demônios, fala: qual é teu nome? E os demônios falam: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E tinha ali passando uma manada de porcos, e os demônios pediram para Jesus: deixa a gente ir para os porcos, não manda a gente para o abismo. E Jesus permitiu: vão para os porcos. Os demônios saem daquele homem, vão para os porcos ficam endemoniados, se jogam no despenhadeiro e morrem 2.000 porcos. Os
que cuidavam dos porcos ficam desesperados quando viram isso. Foram para a cidade contar o que aconteceu. O povo da cidade veio ver o que aconteceu. E quando chegaram, encontraram o homem assentado, vestido, em perfeito juízo, aos pés de Jesus. Eles ficaram desesperados. E olha o que uma pessoa desesperada faz. Pediram para Jesus ir embora. E Jesus, ok, vocês não me querem, eu vou embora. Aquele endemoniado não sabia o que fazer. O endemoniado, não, me perdoe. Aquele que fora endemoniado, ele não era mais. A Bíblia é bem clara. Não era o endemoniado que pediu para ir com Jesus. O que fora endemoniado. É o que a Bíblia diz, desse jeito. O que fora endemoniado. Se ele fora um endemoniado, ele já não é mais um endemoniado. Ele é aquilo que Jesus fez dele. Vestido, assentado, em perfeito juízo, com gel no cabelo. Aquele cara não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer. Tudo que ele sabia naquele momento da vida dele era ficar perto de Jesus. Porque desde que os demônios saíram, ele não saiu de perto de Jesus. Ele ficou aos pés de Jesus. E agora, Jesus está sendo mandado embora. Jesus está entrando no barco. Sabe o que ele faz? Ele pede para Jesus, deixa eu ir contigo, porque eu não sei fazer outra coisa da minha vida agora. E parece que Jesus está dispensando o cara. Sabe, quantas vezes a gente faz isso com, né, tipo assim, não, rapa lá. Jesus diz não. Não, você não vem comigo. Poxa, Jesus falava para todo mundo, vem e me segue. Justo para esse que quer ir, ele fala não. Jesus fala, não, mas vai para a tua casa. Vai para os teus. E anuncia quão grandes coisas te fez no Senhor. Meu amigo, isso é uma loucura. Pastores, quantos de vocês pegariam um cara que acabou de aceitar Jesus aqui diante do altar, estribuchou cheio de demônios, demônios saíram, você fala, agora você vai pregar o Evangelho. Vai lá, vai pregar o Evangelho. Nenhum de nós faria isso. Vai levar tempo para a gente ter a confiança em nós, de enviar alguém. Isso é zelo, não é religiosidade, não é zelo. Porque a gente já viu muita loucura acontecendo com gente despreparada, tudo bem, mas a gente está falando de Jesus, cara. E Jesus sabe o que ele faz. Amém? Não é simplesmente uma maneira de dizer ele sabe o que faz, não, ele sabe o que ele fez. Ele sabe o que tem dentro daquele cara agora. Ele sabe o quanto dele está dentro daquele cara ali. É como se Jesus tivesse um plano, querido, vem aqui de cantinho. Ó, eles não querem que eu fique, mas eu vou ficar. Eu estou em você. Eles não querem que eu fique, eu vou embora porque eles não querem que eu fique, mas eu vou ficar. Aqui entre nós, eu vou ficar. Porque eu já estou em você. Vai. E aquele homem pregou em Decápolis e anunciou o Senhor. O que é que ele tinha para falar de Jesus? O que Jesus fez nele. Porque o que Jesus fez nele estava dentro dele. Vivo, queimando, pulsando, poderoso. Poderoso. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Poderoso, anunciando, trazendo luz nas trevas. Isso é demais. Isso é demais. Eu quero te encorajar, queridos, a aceitar. Não é aceitar Jesus, porque na real, Ele te aceitou, você só precisa saber que Ele te aceitou já. É você aceitar que Ele te aceitou. Aceitar que o que Ele fez em você, Ele fez em você. Agora, para de lutar contra o que Ele fez em você. Simplesmente deixe o que Ele fez em você tomar conta de você. Não faz nada, deixa o Espírito fazer. Não faz nada, deixa o Espírito Santo de Deus fluir dentro de você. A direção para aquela mulher, vai, não peques mais. Sabe o que você faz? Não faz. Porque o que você sabia fazer é exatamente o que você não deve mais fazer. E agora o que você tem que fazer, Ele vai ter que te dizer o que fazer. E para você ouvir o que Ele tem para te dizer, você vai ter que parar de falar. E vai ter que ouvir o que Ele tem para te dizer. E quando Ele te disser, Ele vai estar fazendo. Se coloca de pé no teu lugar, vamos estar orando. Ele ressuscitou. Ele morreu no nosso lugar. Ele morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu. Paulo diz, antes de falar desse negócio de ele morreu, nós morremos juntos, ele fala, o amor de Deus nos constrange.
Então você sabe que isso tudo foi por amor, cara. Foi por amor. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, por favor. Tira esse momento aí dentro de você. Um dia eu li um livro do Benny Hinn, chamado Bem-vindo Espírito Santo. Eu estava bem no começo da minha caminhada. Eu estava numa praia lá no Rosa, em Santa Catarina. Eu comecei a ler esse livro antes de dormir. A minha esposa adormeceu e eu fiquei lendo. Eu li o primeiro, o segundo capítulo, quando ele dá o testemunho da primeira experiência dele com o Espírito Santo. E eu decidi pôr aquilo em prática. Eu ajoelhei do lado da cama e meio envergonhado eu disse: seja bem-vindo, Espírito Santo. E a glória de Deus tomou aquele lugar sem eu ter que fazer nada. Ele estava ali. Eu só precisava me conscientizar e crer e me mover diante de uma presença que eu creio é real. Ele está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem. É Ele quem convence. Eu oro e peço: Espírito Santo, passei agora pela tua igreja e toca no coração daqueles que o Senhor atraiu até aqui, por causa desse amor que nos constrange. Você precisa saber, Ele não é um juiz que hoje vai te condenar. Um dia esse mundo será julgado. Um dia o justo juiz estará de pé diante do tribunal, julgando a todos. Um dia todos estarão diante dele. Mas esse dia ainda não chegou. Nesse momento, Jesus é o advogado que intercede por nós diante do Pai. Todo aquele que chega diante dele com arrependimento recebe perdão. Você consegue imaginar um juiz que está disposto a te perdoar? Não interessa o que você fez, Ele quer te perdoar porque Ele te ama. E não dá nem para entender esse amor porque Ele nos constrange. Ele quer te perdoar porque Ele te quer. Porque Ele quer habitar dentro de você. Porque Ele quer ressuscitar dentro de você nessa noite. Ele quer andar dentro de você, por onde você está. Ele quer entrar na tua casa dentro de você. Ele quer tocar a tua família porque Ele está em você. Ele quer tocar os teus amigos porque Ele está em você. Ele quer operar nas esferas da sociedade, porque é lá que Ele te colocou, e é lá que Ele vai atuar dentro de você. Agora já não é mais você que vive, é Cristo dentro de você. O ministério de Jesus é o ministério da reconciliação. Você em paz com o teu Deus. Com teus olhos fechados. Eu queria dar um presente para o Senhor nessa noite. Frutos que glorificam o nome dEle. Lábios que o confessam. Filhos que voltam para casa e provocam uma festa no céu. Se há alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer sim para Jesus, sim para esse amor, para que Ele viva dentro de você, e isso é o cristianismo. Se você gostaria de se entregar para Ele nessa noite, eu tenho o maior prazer do mundo de poder orar por você. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Eu queria orar por você. Se Deus está falando contigo, sai do teu lugar e vem rapidinho. Eu quero orar por ti. Glória a Deus, meu irmão. Chega aqui diante do altar. Tem mais alguém? Vocês estão vindo? Glória a Deus. Pode vir, a gente espera. Pode vir aqui. Você é o presente que Deus quer. Você entendeu? Não é uma religião, porque não se trata de você sendo santo, se trata de Jesus fluindo através da tua vida, e Ele é santo. Não
Não se trata de eu fingir que eu sou santo. Se trata de eu reconhecer, eu sou um pecador. Senhor, faz através de mim. Entra na minha vida e opera. Ou você acha que Ele te chamou para algo impossível quando Ele disse: sede santos, porque eu sou santo? Já imaginou você ser santo como Jesus, cara? Na minha força isso é impossível. A única forma de ser possível é Ele dentro de mim. Então eu serei santo como Ele é santo. E você vai experimentar teus valores mudando. E você vai se maravilhar com as tuas reações. Porque você vai falar: cara, eu nunca agi desse jeito. Já não é mais você aí dentro. Deixa eu te dar uma notícia. Agora é Ele. Ele está tomando controle. Ele está tomando controle. Não por força, não por poder, mas pelo Espírito. Tem mais alguém que gostaria de dizer: sim, Jesus, eu te quero nessa noite? Tem mais alguém? Ao domingo de Páscoa se comemora a ressurreição de Cristo. Essa notícia é suficiente para nós nos alegrarmos. Tem mais alguém? Tem alguém que estava desconectado do Senhor, que estava longe dEle? Talvez isso tenha acontecido porque você se frustrou. E reconheça, a gente tem sempre um culpado para colocar a culpa. Reconheça, o culpado é você. Ah, mas me ofenderam. Então você se magoou, a culpa é sua. Ah, mas me magoaram. E você não perdoou, a culpa é sua. Se você reconhece que a culpa é sua, então a solução vem de você. Deixa eu te dizer, Jesus está aqui disponível hoje para começar de novo na tua vida, cara. Ele quer que você o conheça como você nunca conheceu antes. Se tem alguém que estava desconectado do Senhor e você está cansado de conhecer a verdade e não viver ela, você está cansado de não ter força, mas na real você tem demais, e é por isso que você está desconectado. Você está se esforçando para não estar nele. Queridos, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Se tem alguém nessa situação que gostaria de voltar para Jesus hoje, cara, eu quero te encorajar. Você vai viver os melhores dias da tua vida. Glória a Deus, meu irmão, vem aqui. Glória a Deus, vem. É noite de alegria. Isso é noite de alegria. Isso são as boas novas. Por final, você que já entregou sua vida para Jesus e estava lutando para ser o que você já é, você quer se render hoje e simplesmente dizer: Senhor, desisto de lutar contra Ti. O Senhor ganhou, Teu amor me constrangeu, o Senhor ganhou, vive dentro de mim. Se tem alguém, vem aqui na frente e vem fazer parte disso. Deixa eu te dizer uma coisa, bem claro, para não ficar nada confuso. Isso não tira as tuas responsabilidades. Se lembre, Ele nos inspira: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deixa eu te dizer algumas coisas a respeito da sua nova natureza. Ela se alimenta da palavra. A tua nova natureza tem sede de Deus. Busque a santificação. Jesus disse para os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra. Simplesmente deixe a tua nova natureza se saciar da palavra de Deus. Então conheça a palavra. Mergulhe na palavra de Deus. A tua nova natureza ama falar com Deus, ama falar com o Pai. Jesus disse: eu não faço nada que eu não vi meu Pai fazer, eu não digo nada que eu não ouvi meu Pai dizer. E o livro de João termina dizendo: se fosse escrito tudo que ele disse e fez, não caberia nem em todos os livros do mundo. Ou seja, Jesus fez bastante, Jesus disse bastante, porque ele estava o tempo todo vendo e ouvindo o Pai. A tua nova natureza ama ouvir o que Deus tem para dizer. Tenha uma vida de oração, converse com Deus constantemente, como conversa com um amigo. Se você passar o dia inteiro do lado de um amigo teu, vai ser impossível vocês não trocarem uma palavra.
Se você passar o dia inteiro do lado de alguém que você ama, é impossível não trocar uma palavra, ou marcar uma hora para conversar. A gente está junto o dia inteiro, mas a gente só vai conversar às 8, só das 8 às 8h10. Meu amigo, você está junto com aquela pessoa, você não precisa falar tudo o tempo todo, mas você não precisa falar horas a fio, mas você pode falar o tempo inteiro. E aí, o que você acha disso? Eu acho isso daqui muito, poxa, massa, então vamos. E aquilo ali, conversa com Deus o tempo inteiro, porque Ele vai estar sempre te enchendo das palavras dEle. Deixa Ele fazer. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar por esses que o Senhor trouxe diante do Teu altar. E eu oro para que haja alegria no céu nessa noite, Senhor. Eu oro para que a Tua obra seja completa, naqueles que se entregam, naqueles que voltam e naqueles que sempre estiveram, mas não sabiam quem eram. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que o Teu Espírito Santo faça uma obra completa.